Shalom, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você um devocional no dia de hoje, que está no Salmo 2. Um salmo relativamente pequeno, com 12 versículos, um salmo que vai mostrar e vai falar sobre o ungido do Senhor, e chega até a mostrar no versículo 4 que o próprio Deus, ele ri daqueles que se levantam contra o ungido, que é Jesus Cristo. Mas onde eu quero chegar com você é no versículo 11 e no versículo 12, que diz assim o versículo 11: sirva o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Beije um filho, para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Queridos, o interessante aqui é que a Bíblia vai dar um conselho que é beijar o filho. E esse beijar o filho está relacionado à intimidade, ter intimidade com o filho. Pastor, como assim ter intimidade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sai pelo meio da rua encontrando as pessoas e largando beijo nela? Tu sai pelo meio do, sei lá, tu vai viajar e diz: rapaz, eu cheguei nessa cidade aqui, não conheço nem esse gringo aqui, tô viajando e tô, sei lá, na Índia. E você sai largando beijo nas pessoas no meio da rua? É claro que não. Por quê? Você beija quem você tem intimidade. E aqui, no versículo 12 de Salmos 2, vai dar um conselho que é beijar o Senhor. Em outras palavras, ter intimidade com o Senhor. Mas pastor, por que eu preciso ter intimidade com o Senhor? É só você entender o contexto do versículo 12. Está dizendo: beijem o filho para que não se irrite e não pereça no caminho. Olha a continuação: porque em breve se acenderá a sua ira. Aqui não está falando sobre a primeira vinda do Senhor, quando ele veio, que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não está falando sobre isso. Pastor, mas por que não está falando sobre isso? Não, está falando sobre a segunda vinda, o advento da vinda do Senhor, para ele poder resgatar a sua igreja. Esse apontamento do versículo 12 aponta para isso, aponta para Apocalipse, porque o Cordeiro, aquele que ama, o Cordeiro que está sentado no trono, ele vai revelar a sua ira justamente em Apocalipse. Lembra que ele vai separar as ovelhas do bode? Que ele vai separar os justos dos injustos, aqueles que praticaram o mal, aqueles que não quiseram de alguma forma se submeter a ele. Lembra que Apocalipse vai dizer que vai ficar de fora. Então, assim, queridos, não tem como romantizar. Eu lembro na faculdade de teologia, uma vez o professor falando assim: o grande problema do crente é querer romantizar a Bíblia. E de fato eu concordo com ele. Tem muitas pessoas que querem romantizar a Bíblia. Queridos, não tem como você romantizar. Existe o Deus de amor e o Deus de justiça, ele é o mesmo. Só que hoje nós conhecemos o Deus de amor, o Deus compassivo, o Deus que nos dá oportunidade, o Deus que nos dá chance, o Deus que... Mas vai chegar o dia, queridos, que nós vamos se deparar com um cordeiro sentado no trono. E quando você chegar diante dele, o que vai acontecer? Se você é uma pessoa que beijou o filho, você teve intimidade com o filho, queridos, parabéns, porque tem algo reservado no céu para mim e para você, para aqueles que vão beijar o filho, aqueles que têm intimidade com ele. Porque aqui a Bíblia fala sobre uma ira. Está escrito: em breve se acenderá a sua ira. Aponta para Apocalipse, aonde ele vai separar, aonde você vai ver em Apocalipse capítulo 20 o próprio Jesus dizendo: seja lançado no lago de fogo e enxofre. Isso aqui representa a ira do Senhor. Então há um conselho no Salmo 2 que é: beijem o filho. E o filho com letra maiúscula, porque não aponta para o teu filho, para o meu filho, aponta para Jesus Cristo. Ou seja, tem intimidade com o filho. Eu te faço uma pergunta para finalizar esse devocional: você tem tido intimidade com Deus? Porque quando você pega a palavra, você vai ver que Mateus 6,6 vai dizer que você tem que entrar no teu quarto, fechar a tua porta e em secreto orar ao Pai que em secreto está. Ele vai te ver em secreto, vai te responder em secreto. Você está beijando o filho? E se eu fosse atribuir um tema a essa palavra, o tema seria: beije o filho. Beije o filho. O conselho de Deus hoje para você é: tenha intimidade com o Senhor, porque vai chegar um dia que todos aqueles que dizem ter intimidade aqui na terra vão se deparar com ele lá no céu e vão dizer: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome eu curei,
em teu nome eu expulsei demônio. E sabe o que o Senhor vai dizer? Na terra você não me beijou. Aqui eu não te beijo. Lago de fogo e enxofre. Para você que não quis me beijar na terra, ou seja, você teve toda a oportunidade para poder ter intimidade comigo. Por que agora, se na terra tu não quis ter intimidade comigo, por que aqui no céu tu vai querer ter? Na verdade, tu é um farsante. Você não merece estar aqui comigo. Beije o filho, queridos. Beije o filho. Tenha intimidade com o filho. Deus abençoe.